essas 63 técnicas do Lemove, tá? Assim, o Estado está usando muito, tanto é que eu fiz uma reunião aí com o pessoal, que vocês sabem que eu estou na articulação do Criança Alfabetizada, elas usaram, tá? Então, esse que eu vou mostrar, eu coloquei alguns resumos dele, tá? No Drive, mas eu também tenho um livro em PDF, não, ele está no Kindle. Então, eu vou abrir o livro e também vou dar uma pulada desse jeito que eu fui fazendo, para que vocês tenham o livro mesmo, tá? No vídeo aqui gravado, que dá para ir parando e ir lendo, tá? Então, quando a gente vai falar dessas técnicas, isso aqui é, assim, é uma moda, tá? Da aula nota 10, 63 técnicas para melhorar a gestão de sala de aula, e aí usar isso na videoaula, tá? Usar as técnicas na videoaula, tá? Só que eu coloquei vários resumos delas aí também. Então, não é barato, não, mas ele vai falando tudo, né? Ele começou com 40 e poucas técnicas, aí depois ele cresceu e foi até 63. Vou chegar lá nas técnicas já. Né? E aí ele vai trazer aqui a questão dessa pedagogia cognitiva, que ele vai falar como se organiza os conhecimentos e como você traz isso para a sala de aula. Né? Então, que você tenta, né, pressupor o melhor, não deve ser claro para vocês. Então, ele vai dando alguns exemplos, tá? De como vai se dando essa aula nota 10, tá? Ele vai trazendo essas ideias. Que o Estado está amando isso aqui, né? E acha que isso aqui é o canal aí para trazer e fazer. Deixa eu ler, acho que isso aqui é muito rápido. Aqui é tudo prefácio. Aí ele fala que do primeiro livro que ele escreveu, teve algumas críticas, como sempre, né, gente? Tudo tem críticas. Então, ele vai trazendo isso. E aí, ele vai trazer, então, quais são as ferramentas aí para o ensino, tá? A primeira coisa que ele vai trazer é como é que funciona a mente. Então, 5 temas, modelos mentais de execução intencional, porque educação é intencional, né? E aí ele vai falar, entender como funciona a mente ajuda muito a acelerar a aprendizagem. E aí, aquilo que os alunos prestam atenção é o que eles irão aprender. E a motivação social e ensinar bem a construir as relações, né? Porque o nosso cérebro ele é feito disso, ele é feito de construção de memória e de relação. Então, quando você faz esse meio aí, é onde vai existir a aprendizagem, tá? E aí depois ele vai, né, trazendo a preparação da aula. Então, como planejar, né? Planeje-se para o erro, como você vai entregar, planeja sempre em dobro, porque pode ser o que você planejou seja pouco. Né? Então, aí ele vai trazendo todas essas questões aí. Tá? Então, primeiro, ele vai falar desse cérebro e como funciona. Tá? E aí, então, ele vai contar, é cheio de historinha, tá bom? E aí ele vai chegar até essa questão, né, dessa técnica desse professor, que é a mesma coisa, ele domina a caixa de ferramentas, toma decisões, mas sobre qual ferramenta usar, aí que ele vai ficar meio surpresa, tá? Então, essa é a ideia. E aí ele vai falar sobre os modelos mentais que existem e vai trazer também como professor, né, tem essa questão dos modelos mentais. Tá? Discute as técnicas específicas, é isso que ele vai falar. E ele vai sempre colocando uma história, né, e tudo mais.
E aí ele vai sempre contando como os títulos dos livros, para trazer essa ideia de como funciona, o que as crianças gostam, né? Então ele vai sempre trazendo isso, querendo mostrar, tá? E aí ele vai trazer, então, que para incentivar melhor os alunos, precisa entender a estrutura cognitiva humana, significa construir memória de longo prazo e memorizar essa memória e mobilizar essa memória para o trabalho. Hábitos que aceleram a aprendizagem. Aquilo que os alunos prestam atenção é o que irão aprender, tá? Então, o que já mostra aqui é que nós vamos ter que criar memória das crianças, nós vamos ter que também trazer algo que eles possam prestar atenção, tá? Então, para isso é importante seguir, ele diz, né, esses princípios. Então, a motivação social, ensinar bem a construir relações. Então, no princípio 1, que é esse princípio de criar memória, como é que vai fazer então, né? E aí ele vai trazer que a memória por qual interagimos consciente no mundo, pensamento de consciência, o pensamento crítico, como ocorre, né? E aí ele vai falar, vai contar uma historinha aqui da penicilina, e aí ele vai falando assim, tentar criar essas memórias de forma que as crianças que tenham realmente sentido para elas, tá? E não, uma grande carga na memória de trabalho diminui a percepção. Então, você percebe menos do ambiente quando sua memória está trabalhando sobrecarregada. E aí ela vai falar que isso é uma coisa importante para o ensino. Então, não é sobrecarregar a memória. E aí ele vai falar aqui só. Uma boa preparação de aula permite que você ensine com menos carga na memória de trabalho. Se você não se preparou muito bem, sua memória de trabalho terá muito trabalho para tentar lembrar do que vem a seguir o conteúdo. Né? Então, essas memórias que vão criando são memórias de longo prazo. Então, por exemplo, para saber fazer uma adição, uma memória de longo prazo. Só que isso não pode sobrecarregar, não adianta dar 50 contas de adição, né? Sendo que não é só essa forma de fazer. Então, essa é a ideia que ele vai falar, de não sobrecarregar as memórias. E aí aqui ele vai explicando um pouco mais, né, sobre esses modelos de memórias e tudo mais. E aí eu vou deixando aqui o livro. É bem complexo, assim, de entender essa parte, né? E aí a velocidade de esquecimento é normal, após algumas horas de aprender alguma coisa. Em geral, as pessoas lembram de apenas uma fração. Cada vez que você precisa praticar e recordar o que sabe, a velocidade e quantidade de esquecimento é relativamente reduzida. Então, recuperar alguma coisa de volta à memória de trabalho reduz a velocidade de esquecimento, tá? Então, é por isso que a gente pergunta o que é que nós fizemos ontem, se eu vou continuar um assunto, né? Então, primeiro eu recupero para depois continuar, tá? Aqui ele vai falar das aulas online. Aí, alguns hábitos que aceleram a aprendizagem, né? Por exemplo, quando os alunos conseguem ler com fluência, também a questão de formação de hábitos, de técnicas de aprendizagem, né? Então, isso também ajuda a formar uma rotina conhecida, né? Pesquisas. Então, tudo isso vai ajudando aí a formar essa aula. Tá? Então, construa a sua aula, né, com base em procedimentos que se tornem hábitos. Então, por exemplo, fazer a leitura em diário em voz alta pelo professor é um hábito, né? Então, isso vai construindo com eles se comportam como precisam se comportar. Tá? Então, se faz esporadicamente, não vai criar esse comportamento, né? Aquilo que o aluno presta atenção é aquilo que ele vai aprender, né? E aí ele vai falar sobre o que eles prestam atenção, né? E a atenção é sempre seletiva, então é o que eles vão aprender. E para chamar a atenção precisa ser algo extremamente, né, focado aí e que eles realmente estejam interessados.
Então, com isso, você vai fazer, consequentemente, a motivação. Tá? E aí vem a motivação. Porque, juro, ninguém quer ficar sentado 4 horas escutando alguém falar. Então, precisa ter essa ideia de que porque estamos aqui, né? E aí, com isso, vai construindo as relações. Porque estamos aqui, o que vamos aprender hoje, porque é importante o que vamos aprender hoje, né? Então, não é só chegar lá, falar, abre o caderno, vamos colocar o cabeçalho e vamos começar. Não, vamos conversar. Vamos ver o que nós estamos, que faz, o que a gente precisa agora, né? E aí, aqui, ele acaba o primeiro capítulo explicando, e aí ele vem na preparação da aula, tá? E aí, na preparação da aula, primeira etapa é fazer o quê? Conhecer muito bem o conteúdo que você vai ensinar, né? Sem conhecer o conteúdo, não há como ensinar. Isso é conhecer mesmo, saber o que é e por que é e como é, tá? Então, tem que deixar bem essa ideia bem certinha aí do que é esse conteúdo, tá? Aí aqui ele vai contando a historinha também, né? A atividade, a sentença, sublinhou o artigo, suas anotações. Então, conhecer bem o conteúdo, tá? E aí, técnica 1, aí começa, que são 63 técnicas para boa aula, né? E aí, técnica 1, planejamento exemplar. E aí, professores e líderes tentam ter uma resposta extraordinária. Aí ela vai falar um pouco sobre esse vídeo da Sara aí, né? A alegria e propósito da Sara são impressionantes, seus alunos, todos os meninos ficam sorrindo de orelha a orelha, enquanto mergulham em um vira e conversam, imaginando o personagem vilão, o tio Luiz, aí foi o que ela preparou, né? E aí eles têm prazer em usar algumas vezes a forma imperfeita, com entusiasmo, e ele vai contando como que alcançou esse entusiasmo, né? Então, que ele vai gravar a aula, né, da pessoa aí para depois analisar. E aí, então, ele vai falando sobre como ela foi desenvolvendo a aula. Então, primeira coisa é, esse planejamento deve estar claro e você tem que saber muito bem o que é que você vai ensinar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ah, mas eu sou professora, eu sei. Não sabe. Tem que estudar para dar aula, tá? Então, escreve em seu planejamento, é uma etapa ainda mais poderosa. Aqueles que vão escrevendo, né, fazendo mesmo um plano, que é uma imaginação da aula. Uma segunda técnica, planeje para o erro, né? Então, a única forma comprovada de eliminá-los é tornar um objeto ou evento inesperado menos inesperado. Então, o que eles vão errar? O que eles vão entender mal? Então, você já pensa no que os alunos possam não entender. E aí, você pode antecipar isso e já planejar para o erro, tá? Então, essa é uma parte interessante isso, que a gente sempre planeja achando que nós vamos acertar tudo, né? Então, planejando pelo erro. Tá? Que eu vou deixando para vocês lerem depois. Leiam isso aqui. Movimentos de entrega, né? Então, aqui a primeira do planejamento é o meio de participação, meio, né, conforme as crianças, não só como esse movimentos de entrega é como as crianças vão conversando e trazendo o que eles estão entendendo, né? Então, ou seja, você deve esboçar no plano como engajará os alunos nas suas perguntas com decisões intencionais. Então, como você engaja eles para esse início de surpresa, pare e anote para estimular o pensamento mais complexo no meio da aula e dar a chance a eles de escrever e ensaiar suas ideias. Então, tá lá no conteúdo, você dá a chance a eles de responder, né, e de conversar entre eles. É um momento de aprendizagem, né? Então, e também a Thelma Weiss fala de ensinagem. Então, é nesse sentido. Então, planeje movimentos de entrega. A entrega é essa questão. Então, não é uma aula que você vai falando lá e não para, né? Você vai
só dando a aula. Não, você tem que planejar essa questão de como eles vão falando, tá? Marcadores de tempo. Como boas aulas acabam mal, né? Tudo indo bem, embora um pouco mais devagar do que você previu, então você olha para o alto e dá conta de que a discussão, que era 25 minutos, já está passando disso. E aí, como você traz isso, né, para as discussões? Né? Então, os marcadores de tempo aí para não se perder nessa discussão. Opa, passei rápido, né? E tenha perguntas, né? E tenha perguntas como uma carta na manga, tá? Então, perguntas, né? Porque as pessoas gostam de ler ou ouvir sobre elas, né? Então, aqui ele foi colocando alguns exemplos aqui. E tenha um checklist rigoroso, né? Checklist rigoroso é esse sentido de que fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Então, você, ao preparar a aula, você vai tendo esse sentido, né, de que preciso fazer isso, isso. Essa aula valeu de algo? Quais foram os temas centrais? Cada aula não precisaria ter todas as partes, mas com o tempo o professor tivesse de não dizer que nós escrevemos hoje. Nós não escrevemos hoje. Não, nós não escrevemos, né? Então, mas essa questão de que tenha esse significado, né? Então, essa sequência, não pode perder a sequência e verificar se todos entenderam. Então, os alunos escrevem com frequência, pede que os alunos melhorem, os alunos apresentam um vocabulário novo, os alunos leiam um texto desafiador, o professor garante uma igualdade das vozes, então que todos participam, né? O professor usa técnicas de surpresa, então o que vocês estão entendendo? Vamos lá, não sei o quê. Então, os alunos usam prática de recuperação de memória. Então, ontem nós fizemos isso, isso, isso. E hoje, o que nós vamos fazer? Isso vai criando a memória, tá? Planeja em dobro. Essa é uma técnica também de que planejar em dobro é o quê? Que um plano de aula, né, um professor deve conduzir, mas para não dar ideia de improvisação. Então, deixa, né, sempre um pouco mais ali, para que caso aquilo for que você planejou for pouco, você tem sempre um lugar, tá? Sinergia com o ritmo, tudo em um único lugar. E aqui ele vai dando, né? Mapa claro do caminho. Isso aqui eu gosto sempre de falar da Liz. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Então, a gente sabe onde quer chegar. Quando a gente está com uma sala do primeiro ano, o que a gente quer? Quer que eles saiam lendo e escrevendo. Né? E aí, como é que nós vamos fazer isso? Para que eles saiam lendo e escrevendo. Então, que técnicas, quais os planejamentos, que textos eu preciso trazer, né, para que isso seja realmente de fato. Então, tem um mapa claro sobre isso. Padronize o formato, né? Então, todos na aula da sala da Cristine respondem a mesma pergunta no número 6, no mesmo lugar. Então, tem algumas coisas que todos eles têm que fazer. Tá? Adaptabilidade incluída. Então, por exemplo, nem todos eles conseguem, mas que eu consiga fazer de forma. Eu falei bastante nisso na quarta-feira com o pessoal de Ribeirão Bonito. É uma atividade, mas ela tem diferentes níveis. Ela tem o leve, o médio e o desafiador, porque a gente também precisa ter aquele que sabe, né, para ele desafiar mais ainda. Então, sempre esse trabalho, tá? E a questão da organização do tempo, do conhecimento. E aí aqui ele vai dando alguns exemplos de como fazer. Deixa eu ir passando, senão não vai dar tempo. Os organizadores. Verificação e compreensão. Então, isso também é uma das técnicas usadas aí de verificar a compreensão daquilo que está sendo falado, né? E aí, então, como que a gente vai fazendo, né? Avaliar sua própria compreensão, acaba por aprender, costuma gerar falsas informações. Então, vocês conhecem bem as causas da Revolução Americana? Se todos disserem sim, é porque tem uma consciência das causas, né? E aí você fala, tá, e aí, o que mais aconteceu?
né? Então, isso você vai gerando essa ideia de compreensão. Então, vocês estão vendo quanta coisa vai ter que ir aparecendo aí nessas videoaulas que vocês vão ter que gravar. Tô rindo porque de nervoso. Porque é prática de recuperação. Então, essa questão, esquecimento é um problema. Então, o que foi aprendido, né? Vamos chegar lá no resto. Padronize o formato. Embora fazer perguntas aos alunos seja uma ótima ferramenta, coleta de dados e tudo mais, um grande benefício é confiar na observação para avaliar a compreensão do aluno, né? Então, essa ideia também de compreender, né? De tentar ver aí, ó. Por 3 minutos, avaliar a 30 alunos, 6 segundos por aluno, em média. Muitos professores podem avaliar com sucesso 10 alunos nesse período. Se você puder coletar informações 2 vezes mais rápido com a metade das distrações, de repente se tornará capaz de avaliar e responder aos alunos em situações que antes não conseguiria. Então, esse padronizar o formato é uma simplificação de coleta de dados. Significa elaborar materiais, tempo e espaço para que eles possam mostrar realmente se estão entendendo. Tá? Então, aqui ele traz alguns modelos. Acompanhar o seu progresso, né? Então, o que é o céu, o sol, a lua, estão colocando aqui, sei lá, 2 palavras do que entendeu. Tá? Observação ativa, essa é a técnica 9. Essa é a observação simples sobre o ensino que estamos vendo quando os nossos alunos estão trabalhando com fluxo de dados, né? Então, ou seja, nós vamos circulando pela sala, vamos fazendo as anotações, e aí, então, vou observando ativamente cada um deles, né? E posso dar um feedback individualizado ou depois, tá? Então, essa observação para ver se os meninos estão aprendendo. Aqui é a professora aí, a professora andando aí, né? Ó. Conseguiu compreender? Sim, não, não sei o quê. Como se faz nos primeiros anos, né? Então, que mostra esse relacionamento, os alunos e os conteúdos. A 10ª técnica é um mostre-me, né? Outra ferramenta útil é fazer com que os alunos mostrem ativamente o que eles aprenderam, as compreensões, né? Então, ele fala, apresentar dados, mostrar, né? Falar, vir conversar, então, sinais com as mãos. E ele vai que vai. O uso da lousa, né? Que fala, vem fazendo a lousa. Verificação afirmativa, é a técnica 11. Envolve o uso estratégico de ponto de verificação. Nesses pontos, os alunos devem obter a confirmação do seu trabalho e está correto na direção ou não. Né? Então, fez atividades lá, fez exercícios, algumas conseguem e outras não. Então, isso que vai fazer. E verificação afirmativa orientada pelos alunos, né? Então, os alunos aí apresentam os dados para você, os próprios alunos, verificar o gabarito que você forneceu, então troca, eles corrigem, né? E a questão da cultura do erro. Então, o erro, nesse sentido, é um caminho para a resposta correta. Não é errou porque errou, né? Mas essa cultura do erro, de que é possível sim errar, mas então vamos ver o que aconteceu, né? E aí, ó, algumas frases, né? Estou feliz por ter visto esse erro. Eles nos ensinam algo que temos que consertar antes de dominarmos os assuntos, né? Então, a questão do erro. Ele tem a resposta, as pistas que a gente vai perguntando, ele elogia o risco, né? Então, a cultura do erro é elogiar os alunos que podem assumir riscos e enfrentarem desafios, em vez daqueles que apenas desistem, né? Então, não, vamos lá, vamos tentar fazer, mas eu não consigo.
Vamos ver, né? E a técnica 13 é mostre o texto, tá? Então, essa vai circulando, vai mostrando aí, vai falando para eles. Textos normalmente chaves no trabalho, uso da tecnologia 6. Identifique e localize, né? Então, isso também são duas habilidades, a identificar e localizar as respostas. Né? Então, como chega nisso? E aí, ele vai começar um outro bloco de técnicas, tá? Então, a primeira técnica é do planejar, aí a segunda, a primeira parte é do planejar, a segunda parte ele vai começar sobre a ideia da verificação, se os alunos aprenderam e mais, e aqui ele vai começar essa questão dos alunos tentar sem escapatória, que é que ele, de qualquer forma, tá certo, né? Então, vem explicar, e aí essa ideia dos 80% de aprendizagem, tá? Tem essa questão. Aí ele vai colocar isso. Vou passando aqui para ter o livro inteiro. O certo é certo, né? Então, o que é certo? Não adianta falar, tá quase certo. Não. Tá quase certo, tá quase chegando, mas o que é certo, né? Vou fazer um pouco rápido aquela ali. Puxe mais, pergunte como ou por quê, né? Então, essa questão. Peça para usar uma palavra melhor, peça evidências, peça aos alunos para integrar uma habilidade relacionada ao conhecimento adicional. Quem pode usar uma palavra caminho em uma frase? Eu caminho pela rua. Professor, você pode utilizar com alguns detalhes mais? Então, ou seja, você sempre pede um pouco a mais. Os estímulos. O formato importa, né? Então, não existe um jeito certo de falar um idioma, especialmente um tão complexo. E aí ele vai falar, então, que os professores têm uma responsabilidade que ninguém mais da sociedade, que é essa questão da linguagem padrão. Então, de utilizar essa questão do formato gramatical aí. Cuidado na hora de gravar para não falar errado as palavras, tá? Ou os S's. E aí, se acontecer isso, grava de novo, tá? Técnica sem desculpas. A crença de que os alunos não podem fazer uma tarefa, que o conteúdo será muito difícil ou desinteressante, né? Sem desculpas, mostra que isso pode acontecer alguma palavra que pode ser úteis para evitá-lo. Né? Então, essa questão de que eles podem, tá? Confia neles que eles podem. Pode ser um pouco mais desafiador, mas eles vão. Tá? E aí, faça agora. A técnica 20 é a aula, né? Então, vai começar a aula. O primeiro passo para começar a aula, então, é o faça agora, uma pequena atividade a ser feita com papel e lápis, esperando que os alunos entram na sala. E eles podem começar sem nenhuma orientação. Tá? Faça agora, deve ser o mesmo lugar todos os dias, para que os alunos tornem um hábito. Você pode, com antecedência, escrevê-lo no quadro. Então, aí é como se eles fossem entrar na aula, né? E aí tem algo para fazer já. Mas isso a gente não usa muito. Porque normalmente a gente entra com eles. Que é do ensino remoto. Ele foi avançando nas técnicas, né? Quadro igual papel. E aí ele foi avançando aí as técnicas de 49. A leitura independente e responsável. A leitura independente é fundamental para o sucesso do aluno. Então, ele precisa também ter essas oportunidades para a leitura.
né? Então, a leitura independente é um conjunto de ferramentas. É uma coisa que precisa saber. Ele não é só você lendo o tempo todo, né? Leitura em uma fase. Leitura em uma fase é conhecida como controle do jogo. É um sistema de leitura em voz alta que maximiza o valor e a viabilidade dessas atividades cruciais, permitindo que você desenvolva a fluência e o prazer de leitura dos alunos. Ela sempre esteve na linha das técnicas do livro, mas essa questão é a leitura em fase, né? A fase, fase se destina, ele vai explicar o que é fase. Fase é o F é fluência, né? Então, a extrema importância para os leitores de todos os níveis. A leitura em fase é uma oportunidade para construí-la, né? Então, ele vai falando aí o porquê dessa leitura em voz alta, ela é fundamental para gerar a fluência. O A é a responsabilidade, né? A única maneira de sabermos 100% que uma criança está realmente lendo é se ela estiver lendo em voz alta, tá? Então, isso também é importantíssimo. Tá? O S é de social, essa cultura, então, dessa experiência compartilhada, né, dessa leitura compartilhada entre eles, e o E é de expressão. Então, ler bem em voz alta é tornar-se audível o significado e dar vida ao texto. Então, esses são os desafios. E aí, o desafio da leitura em voz alta é criar esse objetivo, né, questões de autoestima, e aí ele vai falando como que começa essa leitura em voz alta aí. Super útil para quem está com o segundo ano da questão da fluência leitura. Circule, né? Então, essa técnica do circular é essa ideia de encorajar as crianças, né? Cruze as fronteiras, acesso necessário, né? Circula pela sala, né? Que mostra os movimentos de rotação. Arremate. Quando toca o sinal final da aula, os alunos recolhem suas coisas. Muitas vezes tem uma noção intuitiva de como foi essa aula. Então, para os nossos alunos avançar ao máximo, precisamos de melhores informações. Para ter uma fotografia confiável, então, você coleta os dados. O uso do arremate pode estabelecer um hábito produtivo, né? Arremates eficazes. O que aprendemos hoje? Um pouquinho antes do sinal. Muitas vezes dá o sinal, vai embora, levanta, né? Mas o que é que a gente aprendeu hoje, então? Ah, sim. E amanhã, né? O ritmo. Então, essa questão do ritmo de aula também é importante. Pensar, e aí ele vai dando mais algumas técnicas, né? Mude o ritmo. Se está muito lento, muito sem atenção, muda. Ah, não é porque eu planejei isso, vai ter que ser isso, acabou. Não, muda o ritmo. Se eles estão muito ansiosos por alguma coisa, vai ter alguma coisa no intervalo, né? Então, muda o ritmo. Né? Então, é para isso que a gente serve, né? Todas as mãos para baixo, dê uma pausa, analise o fluxo, trabalhe com o relógio, né? Então, mostra o relógio. Fazia bastante isso nos primeiros anos, que eles queriam intervalo, queria saber educação física, que hora que era, tudo, e eu ia falando para eles. Olha, a hora que der uma volta inteira, vai dar a próxima, né? Aqui é a questão de formar as memórias e também a questão do criando questionamento, né? Então, essa questão de questionar, de saber, das perguntas, né? Porque o que faz avançar a aprendizagem é quando você faz uma pergunta e isso faz com que ele acontece o quê? Desmobiliza, né? Então, o que ele pensava, ele passa a pensar outra coisa quando você faz aquela pergunta, né? Então, isso é muito importante para a aprendizagem, porque muitas vezes a gente está na sala, a gente não faz pergunta. Falei isso na quarta também. A gente torna toda a aula como se fosse uma avaliação, a gente não fala e os alunos ficam lá sem saber. Tempo de espera, a surpresa, fazer algumas perguntas, que ele foi falando, ele vai contando, e eu vou passando o livro aqui, mantenha calma. Eu vou passando porque tem um resumo, tá? Por isso que eu tô passando aqui o livro inteiro. Então, tá o resumo aí no Drag.
Mas assim, gente, verdade verdadeira, não tem nada de novidade. É só pensar nessa ideia de trazer os alunos, de criar as memórias, do planejamento, da motivação, de saber o conteúdo, a falar as palavras corretamente e essa ideia de ir motivando, de ir trazendo todos eles com vocês. É essa ideia. Aqui é participação, técnica 36. Deixa eu ir passando. Divididas em partes, é a ferramenta sendo poderosa, mas pode ser um desafio. Então, essa questão de objetivo é fazer uma pergunta, apresentar uma nova informação, o aluno vai ajudando a formar o todo aí. Então, na vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar vídeo, não pode fazer como se fosse um monólogo, tá? Ah, mas eu não tenho aluno. Você não vai ter aluno. O foco vai estar o tempo todo em você, né? O vídeo, ele diz isso, que você não pode sair em nenhum momento da frente da câmera, dos 5 a 7 minutos que você vai gravar. Então, mas que nisso não é um monólogo. Então, tem que pensar nessas questões de colocar como a participação. E aí, quando você recupera a participação, você fala, ah, então você falou isso, e aí você repete o que na sua cabeça aquela criança tinha te falado, entendeu? Só que aí você verbaliza, para que o examinador entenda realmente que você usa as técnicas necessárias para a aula. Todo mundo escreve. Quando pensamos na escrita, processo, esse processo de escrever também. Como diz Della Lerner, só aprende a ler lendo, só aprende a escrever escrevendo. Deixa eu passar aqui o resto para poder passar o de aula. Não vai dar tempo. Esse, técnica 40 já, faltando 23. De eles escreverem a aprendizagem, né? Aí eu sempre, quando eu vou dar curso, alguma coisa, eu falo, para que serve o caderno, gente? Para que serve o caderno? Para que serve passar tanta coisa na lousa? Para que serve tudo isso? A gente começa a repensar, né? E aí criando discussões, que é isso que faz avançar, né? Virem e converse. Uma discussão curta em pares é a ferramenta do ensino comum, usada por milhares de salas de aula. Aula oferece muitos benefícios, né? Então, de conversar sobre a aprendizagem, criar essa rotina. Virem e converse com seu colega, vão? Ah, mas eles vão falar de outra coisa, não se eles estiverem engajados na aprendizagem. Uma das primeiras coisas que ele fala aí é a confiança nas crianças, né? Eles entendem o propósito de estar lá, o porquê está e o que vai ser feito é quando vira a chave do conhecimento. Discussão disciplinada, que é a discussão já de assuntos, né? Pode defender uma ideia, defender a outra. Fazia bastante no quinto ano, para a gente começar a falar de carta do leitor, a gente começava no debate antes, das coisas contra e a favor. Bom, aqui é procedimentos e rotinas, tá? Então, nesse capítulo 10, os procedimentos e rotinas, e aí ele vai trazer alguns procedimentos e rotina. Prestar atenção, organizar, planejar e priorizar, iniciar as tarefas de forma a manter o foco, compreender os diferentes pontos de vista, regular as emoções, automonitoramento, acompanhar o que está sendo feito. Então, os alunos vão marcando os seus ritmos aí de aprendizagem, tá? Então, procedimento, o projeto em que o professor estabelece a maneira como ele e seus alunos executarão a forma. Né? Então, a rotina é nesse sentido, né? De como, então, ó, rotações de alfabetização, posição do aluno para mostrar prontidão, limpar a mesa e recolher materiais, andar pelos caminhos, login no computador, trabalho silencioso na mesa, né? Então, algumas rotinas acadêmicas aí que tem que ir tendo.
Que também chega lá, cada dia uma coisa, no cérebro não dá, né? Tem que ser sistematizado, organizado e intencional a aprendizagem. Rotina de entrada. Então, como você entra, né? Todo mundo fala bom dia, né? Pergunta como estão, né? E aí deu tudo certo, como foi ontem, né? Então, ou um faço agora, que tem alguma coisa já na lousa. Então, como que foi? Hábitos de atenção. É como se deve ter dado atenção central à função do que desempenhamos. Né? Então, a neurociência vem lembrar que antes que possamos ser motivados a aprender o que está na nossa frente, devemos prestar atenção a isso. A marca registrada de um aprendiz independente é a sua capacidade de direcionar a sua atenção à própria propensão. Construir fortes hábitos de atenção é dar aos alunos a administração do seu próprio pensamento. Então, essa questão de a atenção, isso é fundamental para a aprendizagem. Né? Então, alguma coisa que ele vai falar também nesse sentido de dar a atenção. Construa a eficiência. Isso é outra coisa também. Né? Então, a simplicidade. Planeja a maneira mais simples de concluir cada tarefa-chave corretamente. Embora esse ponto pareça óbvio, os professores às vezes são tentados a criar procedimentos elaborados, porque executá-los pode ser divertido, né? Mas primeiro do mais simples para o mais complexo. Planeje as palavras que vão usar, né? Rápido é melhor. Aproveite o máximo tempo da aula mostrando aos alunos de maneira mais rápida e correta de fazer algo, né? Porque são apenas 200 dias letivos. Pouca narração necessária. Quando se trata de estabelecer procedimento, é preferível usar menos palavras e administrar a execução. Planejamento duplo. Planeje o que você e seus alunos farão em cada etapa do procedimento, né? Em seguida, percorra a sala. Criação da rotina. Isso é importante também, tem que se criar essa rotina. Diga, né? Vocês estão prontos? Vocês sabem? Né? Então, estabeleça uma meta. Né? Então, uma meta esperadores. Temos 60 dias para as provas finais. O que podemos fazer? Reinicie após um intervalo. Né? Aproveite períodos fora de aula e forneça, né, para reiniciar. Seja transparente. Explique brevemente por que você está reiniciando. Né? Faça de novo esse feedback. Juntando tudo. Aí junta tudo. E aí as últimas, altas expectativas de comportamento. Uma sala de aula deve ser organizada para que haja aprendizado. De jeito nenhum eles podem dizer aprender é confuso, caótico, barulhento. Né? Então, mais que deveriam dizer, uma desordem seria uma sala de aula em que, após 40 minutos da frenética construção de pontes por palitos, né, todos se limpassem direito e o professor tivesse um bom momento, bom turno, o que aprendemos. Né? Então, por mais que você faça, tem que estar um negócio organizado. Pode parecer lá fora que você não está fazendo uma bagunça, né? Mas está tendo aprendizagem. Né? Então, tem essa instrução clara. O que é que você espera deles? Isso também tem que falar. O que fazer? Ser visto e observado. Né? Olhem para cá, por favor. Torne as expectativas visíveis, né? Quanto mais visíveis for a ação que você pedir aos alunos para executá-lo, mais fácil será verificar se eles a cumprem, e mais eles reconhecerão implicitamente o que pode ver claramente o que fazem. Então, quando você fala as expectativas e fala o que eles vão fazer, o que, né, eles, consequente, aprendem. Corretiva, correção individual, elogio, né, eles esperam. Gentileza, firme e calma, né? Então, essa é outra coisa também. Então, corrija no começo. Às vezes queremos acreditar que um problema deixado sozinho vai se curar por conta própria. E não é isso. Não ignora, tá? Valorize o propósito acima do poder.
lembre-se de que obrigado é a expressão mais forte. Linguagem universal, rosto brilhante. Use seu olhar de confirmação. Muitas vezes eles olham para você só dar uma confirmação, né? Olha de volta. Que vem depois. Autoverificação, voz de comando. Né? Mudança de registro. E aí ele vai passando tudo. Presença silenciosa. E aí, como gerar a motivação e confiança do aluno, né? Então, isso é uma das últimas que ele vai trazer, é essa questão de que realmente o discurso positivo, né? As pessoas são motivadas muito mais pelo positivo do que pelo negativo. Então, quando estamos felizes, quando nossa mentalidade e humor são positivos, somos mais inteligentes, motivados e, portanto, mais bem-sucedidos. A felicidade é o centro e o sucesso gira em torno disso. Então, essa questão de ser bem-sucedido, assumir o melhor, nós estamos aqui para fazer o melhor, né? Viver no agora. A sala de aula é o agora, não tem tempo, né? Permita um anonimato plausível, muitas vezes você pode permitir que os alunos se esforcem para alcançar suas expectativas. Narre o positivo, né? Gera impulso. E a questão do desafio, né? Elogio preciso, né? Então, um feedback, um parabéns só não dá informações, então é parabéns por quê? E o reforço positivo, né? Mudou-lhe a entrega. Cordial e rigoroso, né? Então, a gente é cordial, educado, né, com as crianças, mas também rigoroso no sentido de que quero que todos vão, né? E ter esse equilíbrio emocional aí, né? E aí a técnica 63 é a técnica que ele chama. E aqui as notas que ele coloca, né? E esse Lemove aqui, gente, ele tem um monte de livro. Aqui é aula 10.3, né? 63 técnicas para melhorar a gestão. E aí você fala assim, nossa, não tem nada de novidade, né? A gente